Ah, meu amigo, se falaram para você que é dos carecas que elas gostam mais, pode até ser que algumas digam que sim, mas a grande verdade, todo mundo prefere os seus cabelos naturais na cabeça, não é mesmo? E é sobre isso que vamos falar. Transplante capilar, tratamentos que devolvam o resgate da sua autoestima. Começa aqui, começa agora, mais um programa Câmera Brasil. Qual o homem ou a mulher que se sentem bem, desprovidos de cabelo? Não tem como, né? Se existe aquela musiquinha carnavalesca, é dos carecas que elas gostam mais, é somente na música, tô certo? Hoje não precisa mais ser. Não mais, né? Não, mas E precisamos ainda, doutores, cruzar o Atlântico para buscar uma solução para a nossa perda capilar? A gente vê a Turquia por muitos anos sendo a busca por muitos brasileiros, até outros países buscando a Turquia como referência de transplante capilar. Hoje, o que a gente tem a oferecer é muito a questão de acompanhamento para esse transplante. Nós entendemos que esse é um grande problema em você realizar o procedimento na Turquia. Por quê? Porque o transplante capilar ele tem todo um preparo antes e após, até a gente chegar no resultado de 1 ano e meio ali com o resultado do transplante. Então, todo esse acompanhamento, a partir do momento que você faz fora daqui do Brasil, a gente acaba perdendo e ficando um pouco vago a questão do tratamento e a evolução desse transplante. Então, a parte mais interessante em realizar aqui no Brasil seria por conta dos acompanhamentos pós-transplante e pré-transplante capilar. Então, doutora, seria mais ou menos isso, barato que sai caro, depois o arrependimento. Nós temos mãos de obras especializadas aqui. Se eu não me engano, o Brasil é o segundo, né, no mundo. Hoje em procedimento estético, o Brasil avançou muito, né? E na área de transplante capilar e tricologia, a gente, né, ganha aí de muitos países. Então, o que a gente tem que pensar hoje? Que precisamos, né, de atendimento personalizado, individualizado e uma equipe especializada. E hoje o Brasil entrega isso, né? A gente tem muita gente boa fazendo um transplante capilar com técnica refinadíssima. Então, quando a gente se desloca a outro país, a gente perde muito. E como que a gente vai ser acompanhado, né? Porque o transplante capilar tem essa característica, né? De 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano depois. Então, quem que vai fazer esse acompanhamento? Como que você vai se sentir seguro se não tem uma equipe ali do seu lado? E no Brasil a gente tem isso, né? A gente entrega um bom trabalho, entrega um refinamento da técnica e um pós-acompanhamento, assim, principalmente muito humanizado, muito próximo, eu diria que o nosso até muito familiar, por sermos um casal trabalhando juntos. E vem daí esse marketing todo, mas muito positivo, do casal raiz? Sim, né? A gente percebeu que, em questão de cabelo, as mulheres tinham muito costume já de cuidar de cabelo e os homens não. E às vezes é um perfil de cada paciente, se identifica mais com um ou com o outro. E aí a gente uniu os dois, né? Hoje trabalhando com essa parte de cabelo, também com naturalização de face, mas entendendo a individualidade de cada um. Hoje a gente senta, conversa, dialoga com o paciente, tenta entender as expectativas dele e faz a devolutiva para ele. Então eles se sentem muito em casa, que é isso que a gente espera, né? Doutor, qual é a importância, ao ver de vocês, da primeira consulta? A primeira consulta é muito importante para a gente adequar a realidade de cada caso com a expectativa do nosso paciente. Então, muitos pacientes às vezes chegam
com um grau de incômodo muito elevado, e a gente precisa agir de uma forma um pouco mais eficaz nesse momento e trazer um resultado para esse paciente em curto prazo, para ele entender a importância do tratamento para planejar o transplante. Claro, cada caso a gente cria um perfil e cria um plano de ação. A gente executa esse plano de ação com o paciente, adequando a expectativa com a realidade de cada caso, trazendo assim naturalidade e um bom plano para que ele consiga vencer esse processo de calvície que às vezes é tão doloroso na vida de cada um. E quais são as patologias do couro cabeludo que podem causar a calvície? Hoje, o terror dos carecas acaba sendo a alopecia androgenética. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela estima que no Brasil, aproximadamente 42 milhões de brasileiros sofrem com algum grau de queda de cabelo. Então, é um grande problema na sociedade de hoje que a gente tem que olhar e ajudar uma grande parte dos pacientes. Doutora, o estresse realmente faz a gente perder cabelo? Olha, o estresse junto com fatores ambientais, fatores genéticos, né? A gente tem que sempre lembrar que nós somos um complexo, né? A gente não pode simplificar assim, só o estresse, só a genética, né? Mas é um todo, né? Nossos hábitos, se a gente fuma, se a gente bebe, se a gente não tem uma alimentação saudável, né? Isso não vai refletir só na perda capilar, mas isso se acentua consideravelmente. E períodos de estresse, geralmente é um período de grande perda de fios, né? Quando a gente está ali algum processo de doença, às vezes, ou em período que tá dormindo menos, né? Se alimentando de uma forma irregular. Então, infelizmente, isso interfere. E das técnicas atuais, qual é a mais empregada quando a calvície tornou-se um pesadelo? Hoje, a técnica mais empregada no mercado é a técnica fio a fio, é a FUE, tá? Antigamente se tinha uma técnica onde a gente retirava uma faixa de cabelo de cada paciente e em cima da mesa a gente cortava, quadriculando essas unidades e colocava em fios mais grosseiros, assim, em regiões que a gente precisa de um refinamento maior. Então, os benefícios que a técnica fio a fio trouxeram, além de muito mais confortável para os nossos pacientes, é a naturalidade. Então, assim, um tempo de recuperação muito menor e uma quantidade de fios muito superior às técnicas antigas, trazendo muitos resultados positivos e naturalidade, que é o ponto mais importante do transplante capilar hoje. Eu gostaria que vocês falassem um pouco se o processo é doloroso, como é o pré e o pós-operatório. Então, o pré, né, tem toda essa parte de acolhimento, tem toda esse equilíbrio de expectativa. Ok. Passando dessa fase, a gente explica ao paciente se é o momento de tratamento ou se é o momento de transplante, se a gente já vai direto para o procedimento. Mas que não é nada doloroso, né? O que é que a gente tem que entender? Que todo procedimento, no início, tem um leve desconforto. Então, a gente fala ali que os primeiros 5, 10 minutos são mais desconfortáveis. E depois, a partir desse momento, a gente segue para um transplante que é tranquilo, né? O paciente fica ali com a gente, conversa, né? A gente para durante o procedimento, se precisar ir ao banheiro, se alimentar, e depois segue até o final do procedimento. E em pós, né, a gente tem que entender que nós temos o cabelo transplantado e tem os que já estavam naquela região da calvície. Então, a gente tem que equilibrar os dois. Como é que a gente faz isso? Fazendo esse acompanhamento, né, geralmente a cada 3 meses com o paciente e também fazendo algumas terapias capilares. Então, para o paciente, ele tem que entender que o transplante capilar é uma foto, né, num todo, né? Ele faz parte daquele momento onde a gente faz a técnica, onde a gente faz a restauração capilar, mas que depois segue acompanhando esse paciente aí por muito tempo. E qual é? Pois não, doutor. Tem até um ponto muito importante que eu falo com os nossos pacientes, antes da gente descer para a sala de procedimentos, que é uma pergunta muito importante. Qual tipo de música não suporta escutar?
Porque como a gente passa muito tempo ali, a maior parte do tempo o paciente está descansando, dormindo, mas em alguns momentos ele pode estar acordado. Então a gente deixa ele num ambiente mais confortável, mais tranquilo. A nossa equipe é extremamente treinada para proporcionar conforto para o paciente, estando preocupada 100% do tempo na integridade física e também de conforto mental mesmo, para que seja um dia, eu costumo dizer que nossos pacientes merecem um dia de rei aqui, e porque é o seu último dia como careca. Então é muito importante, é um dia muito simbólico para nós, e é muito importante ter essa confiança depositada na nossa equipe e a gente poder fazer parte de cada caso. E qual é o intervalo entre uma ou outra intervenção? Geralmente, né, a gente dá um intervalo de 1 ano. Então, se for um transplante que for muito grande, né, muito extenso, a gente reconstrói uma área e depois, 1 ano, 1 ano e meio, a gente reconstrói a segunda área. Que é a parte da adequar a expectativa à realidade, né? A gente acredita, às vezes, que vai entrar no transplante e vai resolver tudo de uma só vez. Na maioria dos casos, sim, né? Principalmente se for região de entrada, se for até scalp médio, né? Que é o meio da cabeça. Mas se for aquela calvície bem extensa, né? Que a gente vai desde a entrada até a região de coroa, aí a gente faz essa programação de 2 tempos. E é até importante a gente pensar nesse planejamento por conta da área doadora do paciente. É uma grande preocupação, nós somos muito conservadores, muito pontuais quanto a marcas, cicatrizes. Então, em casos mais extensos, a gente até tem a opção de áreas doadoras secundárias. A gente tem a opção de barba e tórax, em alguns casos, onde a gente mescla um pouquinho os fios para trazer essa naturalidade e potencializar os resultados. Essa é uma solução permanente? Os fios transplantados podem cair de novo? Então, o que é que a gente tem que entender? Essa região da nossa de couro cabeludo já foi estudado e se entende que não tem a genética da calvície. Então, quando a gente traz esses fios para frente, né, eles não trazem essa genética com eles. Então, são fios que não vão cair. E aí, o que é que a gente tem que entender nesse processo? Que o fio não vai cair o transplantado, porém, o do lado, que geralmente ainda é o nosso, que tem um fiozinho ou outro, ele tem que ser tratado para ele não cair também. É por isso que tem que ter sempre esse acompanhamento, né? Além disso, quando a gente faz um momento e outro, durante esse processo, a gente tem que tratar. Que aí, né, a gente entende que, apesar que não vai cair, ele pode enfraquecer. E a gente não pode deixar isso acontecer. Quanto tempo demora para os fios começarem a crescer após o implante? A gente tem todo um processo. Então, após o procedimento, ele tem um período onde a gente transplantou a raiz capilar. A gente trouxe essa raiz capilar para uma nova região desses fios, para esses fios. E essa raiz ela vai reconhecer esse fio como um fio danificado, um fio que foi traumatizado, foi retirado, manipulado. Então, essa raiz ela vai expulsar esse fio para dar lugar a um novo fio que pode crescer e ter uma vida útil mais longa e mais forte. Então, todo esse processo ele demora de 14 dias até 2 meses após o procedimento para esse tecido reconhecer essa raiz e revascularizar essa raiz, com o crescimento se dando após 3 meses. Em torno de 5, 6 meses a gente já tem 40% a 60% dos resultados, tá? O resultado final ele se dá de 12 a 14 meses. Nosso grau de satisfação, os nossos pacientes apresentam já em torno de 6 a 9 meses. Então, já deu uma grande diferença, combinado com os tratamentos, já fica bem legal. Doutora, eu posso fazer o transplante utilizando os fios de uma outra pessoa? Infelizmente não, né? Cada fio, né? A gente está falando de genética, né? Leva nosso código genético. Então, se a gente trouxer fio de outra pessoa, o nosso corpo vai identificar que não é nosso, né? E aí vai expulsar, vai causar processo inflamatório, né? Então a gente não consegue. O certo é a gente tratar e aí fazer o transplante. Vocês são referências nesse tema. A que fatores vocês podem atribuir esse reconhecimento nacional e, por que não dizer, internacional também?
Hoje, o nosso trabalho, anos de experiência, a gente pode acompanhar vários casos, desempenhando vários graus de calvície, várias situações, vários perfis do paciente, e a gente sempre buscou um tratamento individualizado. Então a gente abraça o paciente, traz ele desde os primeiros passos, educa de certa forma essa questão de saúde capilar, explica quais são as necessidades do cabelo e adequa muito bem a expectativa desse paciente com a realidade de cada caso. Hoje nós temos uma equipe sensacional que trabalha com a gente, nós temos tecnologias, equipamentos de última geração para poder proporcionar os melhores resultados. Mas o que a gente mais procura, mais busca na nossa técnica, no nosso método, é trazer naturalidade. Então, assim, a gente busca elevar a autoestima, busca uma maior segurança dos nossos pacientes através de uma naturalidade que o transplante capilar com a técnica FUE pode oferecer para os nossos pacientes. Queremos agradecer a participação de vocês, que de forma brilhante traduziu muito bem todo o processo do transplante e o retorno da autoestima ao paciente, destinando aos mesmos o tempo necessário para as considerações finais. O que a gente sempre orienta, né? Em qualquer aspecto de saúde, né? Mas nessa parte estética, na parte do cuidado capilar, da tricologia. Vão onde vocês se sentem seguros, onde vocês se sentem acolhidos, onde não se sentem abandonados, né? Principalmente pensando em fora do país. Vão onde vocês sintam confiança, né? E eu diria até que se sintam em casa. O Casal Raiz Capilar, ele traz muito essa proposta de você se sentir bem, né? E a gente te guiar, ajudar nesse processo de ser um ex-calvo, né? Sair da calvície e começar esse novo passo da vida, né? Bem cabeludo. Muito obrigado a vocês. Ana, obrigada. Foi um prazer. Depois eu termino, amanhã eu faço, semana que vem eu concluo, mês que vem, ano que vem. Você sabe qual é o nome que nós damos para essas desculpas? Procrastinação. Sou Josi Alves, parapsicóloga clínica e hipnoterapeuta sistêmica, e hoje quero conversar com você a respeito desta palavrinha que tanto atrapalha as nossas vidas. Procrastinar, procrastinação. Para algumas pessoas, num nível muito maior do que para outras, e que de fato vai travando, vai impedindo que você dê o próximo passo, que você conclua muitas vezes projetos, que você alcance objetivos. Mas afinal de contas, como surge a procrastinação na nossa vida? Como você sabe, a nossa mente subconsciente é responsável por 95% de tudo que acontece na nossa vida. E ela vai executando isso de forma mecânica e automática. Mas quando nós falamos de procrastinação, aonde está o início? Qual foi o acontecimento que gerou esta programação na nossa vida? Bem, na maioria das vezes, a procrastinação se instala na mente subconsciente como programação atrapalhada quando, em um determinado momento da sua vida, você, ao realizar, concretizar, terminar, finalizar um projeto, um objetivo, uma atividade, você não foi valorizado, não recebeu o reconhecimento que você esperava. E muitas vezes até com um estímulo muito negativo, através de uma palavra, um insulto. E quando este insulto promove em você, desperta em você uma emoção negativa, a mente subconsciente registra isso de uma forma muito negativa. E ao longo da sua vida, a mente subconsciente vai
impedir, vai trazer para você situações que você não consiga terminar, para que você não viva novamente aquela emoção negativa vivida lá atrás. Interessante, não é mesmo? Então, se você é uma pessoa que procrastina demais, presta atenção. Talvez você tenha uma programação muito negativa em relação a concluir ou dar início a projetos. Gostou deste conteúdo? Então continue me acompanhando na coluna Vitalis Statra, sempre trazendo para você um conteúdo que pode ajudar no seu autoconhecimento. Nos vemos na próxima coluna Vitalis Statra. Até lá! Olá, pessoal de casa, tudo bem? Eu sou Luana Valardim, médica veterinária especializada em medicina de gatos, e hoje eu estou no quadro de hoje, na coluna de semanal, para conversar com vocês um pouquinho sobre brinquedos, enriquecimento para os seus gatos. O que é o melhor para o felino e o que existe de possibilidades? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então a gente tem algumas variedades, gente, de varinhas no mercado, e vocês podem ver que a grande maioria das varinhas, elas têm essas peninhas no final dos brinquedos. Por quê? Porque isso imitam bichinhos, pássaro, que são entretenimentos, né? Que na natureza o gato vai em busca de caçar. Então o gato em si é uma espécie caçadora e eles estão sempre em busca de brincar com algum bichinho. Por exemplo, essa varinha aqui, percebam que ela tem um fio bem fininho para que o gato nem perceba, ele não percebe essa coloração no ambiente, e na ponta tem esse bichinho que eles ficam doidos para brincar com eles, porque realmente imita muito bem uma presa. Então é legal que você pode fazer com que ele pule, se exercite muito bem, e isso faz com que ele gaste energia dentro de casa, melhora a mentalidade do seu gatinho e também faz com que ele fique mais alegre, mais alerta ao ambiente, certo? Nós temos outros tipos, os ratinhos. Tem os ratinhos que fazem barulho, né? Então a gente percebe que tem esses que são mais barulhentos, eles gostam também. Aqui a minha, ela sai correndo sempre quando a gente joga. E tem esse tipo de ratinho no qual os gatos gostam bastante, porque eles engatam a unha, eles são ratos de pano, tá? O anterior que eu mostrei, ele é meio que um plástico. Esse rato de pano, eles prendem a unha, isso dá a impressão de que a presa está fugindo deles, então é um entretenimento bem legal. E na ponta tem essa cordinha bem fininha, que geralmente eles gostam bastante. A minha aqui, ela tá invocada, que eu parei de brincar com o insetinho, porque essa daqui realmente é o preferido, e você pode descobrir o preferido do seu gato também, tá? Aqui vocês podem ver que tem umas almofadinhas, são brinquedos maiores. Geralmente os gatos não gostam tanto desse tipo de brinquedo, tá? Deixa eu arrumar a câmera, que a gente tem gatos aqui, né? Vocês sabem que gato é sempre... eles fazem o que eles querem, né? Então, esses brinquedos maiores não são tão interessantes, tá? Vocês vão ver que tem uns que são uns peixões grandes, eu nem tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas são brinquedos maiores que a gente geralmente não utiliza pra gatos, tá? Vocês podem encontrar no mercado também esses tipos de molinhas, tá? Essas molas imitam também bichos, né, na natureza, insetos. Então as molinhas eles geralmente gostam, você pode jogar na parede, ela pula, joga em alguns locais, eles saem correndo para brincar, tá? E também tem as bolinhas, tá? As bolinhas tem alguns gatos que gostam, outros não, é uma questão de teste. Sempre recomendo que comprem as bolinhas que tenham tecido para a unha deles prenderem e eles terem aquela sensação de que eles estão caçando a presa, tá, galera? Também temos brinquedos alimentares, gente, esse tipo de brinquedo eles abrem, tá? Então você pode colocar a ração dentro, por exemplo. Eles servem pra quê? Porque o gato caça, certo? Então o ideal seria que eles caçassem o próprio alimento até dentro de casa, porque isso traz um enriquecimento cognitivo para eles, só deles escutarem o barulho. E quando você roda
Você abre, né? Eles têm uma aberturinha aqui, você abre. Quando você roda o alimento, ele vai soltando algumas rações no chão e o gato aprende que rolando esse alimento, ele pode comer, tá? Então, a gente pode inclusive substituir o pote de alimentação. É um enriquecimento alimentar muito interessante para o dia a dia, certo? E também temos, gente, os brinquedos eletrônicos. Os brinquedos eletrônicos, eles têm que ser usados com parcimônia, ou seja, não vai deixar o brinquedo eletrônico ligado o dia inteiro. Por quê? Porque isso pode causar ansiedade naquele gato que não consegue finalizar a sua caça. Então a gente tem que lembrar que o gato brinca caçando, mas quando ele caça, ele tem que apreciar aquela caça. Então ele passa um tempo ali deitado, brincando com aquela caça. Inclusive eu vou mostrar para vocês agora que a minha filha está aqui fazendo isso. Exatamente isso que eu falei para vocês. Ó, deitada ali, se entretendo com a sua caça, o que é muito importante para a finalização mental do gatinho em relação àquela sensação que ele está no momento. Eu vou ligar então agora aqui para vocês verem o brinquedo eletrônico. Acompanhem comigo, vamos ver como é que vai ser a reação deles. Esse é sempre com supervisão, tá? Ó, o brinquedo. Ele sai correndo sozinho. Ó. Vamos ver se ela se entretém. Ó. Eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que é interessante de ver. Então percebam, gente, como eles ficam assim, à espreita, né? Então se a gente tivesse mais tempo para conversar sobre isso aqui, vocês iam ver que eles finalizam a caça. E daí nesse momento você tem que desligar o brinquedo para que não gere uma frustração no seu gato. E isso é bem importante, tá? Você pode finalizar, inclusive, dando um alimento para ele ali naquele momento, para que ele se sinta relaxado com aquele momento de brincadeira, certo? Então, o ideal é que você brinque com o seu gatinho pelo menos 15 minutos por dia. Todo mundo tem 15 minutos, gente. Se você adotou um animal, é muito importante que você tenha essa posse responsável e que se dedique realmente para que ele fique bem junto com você e tenha uma ótima convivência. Então, obrigado pela coluna de hoje, gente. A gente se vê até semana que vem. Olá, eu sou o Dr. Leopoldo Vieira, de Psicomotricidade Relacional. Estarei aqui com vocês todo final de semana, nesse mesmo horário, para conversarmos um pouco sobre o comportamento humano. Como lidar com determinados comportamentos, não só da criança, mas do adolescente e do adulto. Me aguardem, estaremos juntos no próximo encontro. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Kate, sou cirurgião plástico aqui em Curitiba. Eu gostaria de fazer um convite a vocês. A partir da próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós vamos estar debatendo aqui, explicando um pouco sobre a cirurgia plástica reparadora. Conto com vocês. Olá, eu sou Rafael França, delegado Planejamento Sucessório, e hoje vamos falar sobre um instrumento estratégico de planejamento, a contratação de seguro de vida. O seguro de vida é uma ferramenta que visa proteger não só o patrimônio a ser deixado, mas também trazer estabilidade financeira aos herdeiros em caso de falecimento do segurado. Uma das principais vantagens do seguro de vida no planejamento sucessório é a liquidez imediata, ao contrário dos outros bens que podem vir a ser bloqueados ou demorar a serem convertidos em dinheiro, dependendo muitas vezes da finalização do inventário. O seguro de vida é pago diretamente aos beneficiários indicados pelo segurado, sem a necessidade de passar por inventário. Isso significa que os herdeiros terão acesso rápido
a recursos financeiros para cobrir despesas imediatas, como custos funerários, impostos, dívidas e outras obrigações. A contratação do seguro de vida é uma estratégia de planejamento sucessório que visa também evitar que a família tenha que se desfazer de algum bem deixado, para cobrir algum custo para que seja realizada a transmissão. Procurar e trabalhar com um corretor de seguros e um advogado especializado em sucessão irá lhe garantir que seja analisada e adotada a melhor estratégia para alinhamento da questão financeira com o restante do seu planejamento sucessório. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, entre em contato conosco em www.legadoassessoria.com.br ou através dos contatos aqui conosco. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um programa Câmera Brasil. E você já sabe, para participar, basta mandar a sua sugestão para esse e-mail que está aqui embaixo. A todos vocês, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.